Olá, minha gente, que bom estar de volta com vocês. Hoje nós estamos iniciando a unidade 9. Nossa unidade 9 vai adentrar o livro de Levítico e, paralelo a Levítico, nós estaremos também estudando alguns capítulos de Deuteronômio e de Números. Então, são estudos paralelos. Você já fez isso nas unidades anteriores, então vamos proceder do mesmo jeito. Quando você estiver lendo Levíticos de 1 a 10, somente Levíticos. Quando estiver lendo Levíticos de 11 a 15, você lerá em paralelo Deuteronômio 14 e 15. Quando você estiver lendo Levítico 16 a 20, você lerá em paralelo Números 1 a 10, ok? Então aí na sua Bíblia você vai anotar o esboço conforme está no seu livro, né? Levítico 1 a 7, leis a respeito dos sacrifícios, de capítulo 1, de 1 a 17, oferta queimada, capítulo 2, de 1 a 16, oferta de cereais, 3, de 1 a 17, oferta de paz, 4, 1 a 7, 38, leis a respeito das ofertas, Levíticos de 8 a 10, interlúdio histórico, a instituição do sacerdócio, depois Levíticos de 11 a 15, leis a respeito da pureza e impureza. E aí você estará comparando isso com Deuteronômio 14, aí você tem aí Deuteronômio 15, né? O ano sabático, 15, 1 a 11, isso em Deuteronômio, tá? A remissão das dívidas, 15, de 12 a 18, relacionamento com os escravos, 15, de 19 a 23, a consagração da primeira cria do rebanho. Depois volta para Levítico 16, a lei do dia da expiação, né? Levítico 17, a lei do sacrifício, Levítico 18, 1 até 19, 21, leis ordenando santidade e não conformidade com práticas pagãs. Depois, número 1 a 4, os mandamentos para o censo do povo. Número 5 a 10, os mandamentos para a pureza do povo. No capítulo 5, a prova para o ciúme, o marido desconfiado. 6, o voto de Nazireu e a bênção sacerdotal. 7, as ofertas dos 12 líderes. De 8 a 9, os levitas separados à observância da Páscoa. No capítulo 10, a nuvem sobre a tenda sagrada, o tabernáculo, e as trombetas de prata. Depois você tem aí, e deve anotar isso, né, na sua Bíblia, né, os lugares mais importantes, Êxodo 30, 38 e 40, o Sinai, as pessoas mais importantes em sequência, Moisés, Arão, Bezalel, período abrangido cerca de meses ou talvez poucas semanas, né? E aí algumas observações. Primeiro, o título em hebraico, e ele chamou, né, a primeira palavra hebraica do livro, né? Então, exatamente, são as primeiras palavras de Levítico. E chamou o Senhor a Moisés, né? E aqui no Conhecendo Minha Bíblia está aí, ele chamou. A palavra Levítico, o livro dos sacerdotes, né? Levítico vem da tribo de Levi, a instituição do sacerdócio, né? Como nós já vimos, os levitas foram escolhidos para serem uma tribo sacerdotal por sua lealdade e por sua obediência. E aí, uma vez que como cristãos somos sacerdotes, há muitas verdades simbólicas nos aguardando no estudo deste livro. E a chave para o estudo do livro está no capítulo 26, versículos 11 e 12, que diz, né, eu gostei demais, né? E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Então, gente, o livro de Levítico é um livro onde nós vamos ver a vida do nosso Senhor revelada em muitos dos textos, e ao mesmo tempo como a vida do nosso Senhor deve ser aplicada na vida da igreja, né? O que nós já lemos aqui está escrito aí no seu livro na página 76, ou seja,
Nós somos sacerdotes, fomos feitos sacerdotes por meio do sacrifício do Senhor. Logo, o livro de Levítico se aplica a Jesus como sumo sacerdote e se aplica a nós como seus seguidores, seus discípulos e um povo de reis e sacerdotes. De novo, e aí você deve abrir a sua Bíblia em Levíticos 26 e sublinhar esses dois versículos, né? São maravilhosos, né? O versículo 11 e o versículo 12. Eu vou ler novamente, aqui está na linguagem de hoje. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, né? Que palavras lindas, né? Ou seja, aqui nós temos o compromisso do Senhor de relacionar-se de maneira especial com Israel e também conosco. Veja que quando Jesus ele veio à Terra, né, ele fez exatamente o que esses versículos chaves estão descrevendo, né? Então, se você abre em João 1, né, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Tudo que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne. Essa palavra se fez carne, uma aplicação dela o verbo se tabernaculou, né? Mostrando que é como se o corpo de Cristo fosse o tabernáculo. E é uma coisa fantástica, porque agora, quando você vai para as palavras de Paulo, né, ele diz que o nosso corpo é o tabernáculo, é o templo, é a habitação do Espírito Santo. Então, assim como o corpo de Cristo, né, foi o tabernáculo dele aqui na terra, o nosso corpo é o tabernáculo do Senhor, é o tabernáculo do Espírito Santo, né, enquanto nós estamos aqui na terra. O Espírito Santo habita em nós, né? Então, o que nós estamos vendo é que toda a glória de Deus em Cristo veio de uma maneira nova e especial, não somente morar entre nós, mas para morar em nós, né? E é isso que está em Colossenses 1:27. Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus, né? Na versão mais tradicional diz Cristo em vós, a esperança da glória, né? Ou seja, nós temos essa promessa, essa segurança em Colossenses 1:26. O que nós podemos entender, minha gente, sobre Levíticos e o que está sendo para nós revelado é que ao estar na presença do nosso rei, né, nós precisamos agir, né, de um modo muito especial. Ou seja, nós não podemos adentrar a presença de Deus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores de qualquer modo. O próprio Jesus ele conta uma parábola para ilustrar isso, que um determinado rei mandou fazer uma grande festa, nem todos vieram, né? E aí ele ficou chateado com com aqueles convidados, e ele mandou então que se trouxessem todos, né, mendigos, pessoas que estavam perambulando pela rua, pessoas que estavam nos becos e valados, e aí ele mandou que trouxessem todos. Mas quando esses vieram, né, ele começou a andar no meio da festa e encontrou pessoas que não estavam adequadamente vestidas, e ele mandou expulsar da festa. Ou seja, a misericórdia de Deus para conosco, ela é tremenda, ela é extraordinária, ela nos aceita como nós estamos. Então, venha a Jesus do jeito que você está, né? Muita gente usa uma desculpa para não vir a Deus, dizendo, eu não estou preparado, né? Ou seja, Deus não está olhando para o modo como você está, mas a partir do momento que Ele entra na sua vida, que você o recebe, Ele se recusa a deixar você do mesmo jeito. Ou seja, você precisa passar pelo sacrifício, precisa passar pela obra redentora da cruz e andar em santidade, né? Então, para aqueles que estão num relacionamento de aliança com Deus, vocês vão descobrir aqui no livro de Levítico princípios que têm um profundo significado espiritual.
E esses princípios, como todo princípio, eles são eternos, eles passam de uma geração a outra. Então nós vamos estar olhando nos primeiros 7 capítulos, né, de Levíticos. Eu sugiro que hoje você leia os primeiros 7 capítulos e eles vão explicar como que você deve se aproximar de Deus. E isso é feito por meio de 5 sacrifícios, né? Amanhã nós veremos com mais detalhes esses sacrifícios, né? Oferta queimada, oferta de manjares, sacrifício pacífico, sacrifício pelos pecados e o sacrifício pelos pecados ocultos, né? Então nós vamos estudar esses sacrifícios com mais detalhes ao longo ainda dessa semana. Depois, nos capítulos 8 a 10, nós aprendemos que nos aproximamos de Deus por meio do sacerdócio, né? E mais uma vez, lembre que o sacerdote, ele é um intermediário, né? O apóstolo Pedro, falando sobre Jesus, né? Ele diz assim: não há um outro mediador entre Deus e os homens, não há outro pelo qual importa que sejamos salvos, né? Ou seja, ele é o único mediador. Tanto Pedro quanto Paulo afirmam isso, né? Que Jesus é o único mediador, o único intermediário entre Deus e os homens aqui na terra. Mas a partir do momento que você vem a Cristo, né, lá em 1 Coríntios 5,17 está escrito que você recebe agora o ministério da reconciliação. Você se torna alguém que agora tem o ministério de reconciliar, né, as pessoas com Deus. Primeiro, nesse mesmo texto, você e eu somos desafiados a nos reconciliarmos com Deus, e uma vez que estamos reconciliados, agora nós recebemos o ministério da reconciliação. Ou seja, nós estamos agora encarregados de fazer esse trabalho, de reconciliar as pessoas com Deus. De algum modo nos tornamos também mediadores, ok? Ou seja, nós estamos percebendo que esses capítulos que tipificam Cristo como sumo sacerdote também se aplicam a nós que somos crentes, que nos tornamos agora sacerdotes em Cristo Jesus, né? Depois, nos capítulos 11 a 15, nós vamos ter uma lembrança de que o povo de Deus, tanto Israel foi desafiado a isso, como nós, seguidores de Cristo, somos desafiados a ter uma vida limpa. Aqueles que não estão debaixo de um compromisso de aliança, ou seja, as pessoas que ainda não conheceram o Senhor, que ainda estão vivendo no pecado, no mundo, né? Eles podem viver como bem desejarem até estar diante de Deus no último dia, no dia do julgamento do tribunal, né? O julgamento do grande trono branco, né? O último julgamento, né? Mas o juízo final, né? Mas veja bem, para nós isso não é possível, né? Nós devemos ser sensíveis ao nosso estilo de vida de uma forma especial, porque estamos em comunhão com o Rei dos Reis. Ou seja, eu não posso me aproximar do Senhor, do Rei dos Reis, sem viver uma vida santa. Depois do capítulo 16, nós temos aí o dia da expiação, o Senhor estabelecendo o dia da expiação, né? Os hebreus até hoje comemoram o dia, né, da expiação, eles chamam de Yom Kippur, né? E esse dia foi instituído como um dia para limpeza de toda a poluição na vida nacional, né? Ou seja, é um dia de perdão nacional, um dia que todos devem se colocar, né, e buscar a limpeza e a pureza, ou seja, toda a nação era desafiada a esse dia do perdão. E nesse dia o sumo sacerdote tinha a responsabilidade de entrar no Santíssimo Lugar, né, levando o sacrifício, né, de expiação pelos pecados da nação, né? Assim como o Senhor Jesus entrou no Santíssimo Lugar, levando o seu sangue, né, como o nosso cordeiro, como o nosso sumo sacerdote ao mesmo tempo. Ele foi o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo, e o seu sangue agora é levado por ele mesmo como o nosso sumo sacerdote até diante do Pai, né? E aí no capítulo 17, né, nós percebemos que há um contraste entre a vida dos vizinhos pagãos do povo de Israel e a santidade em todos os detalhes na vida desse
povo, né? Então aqui vamos encerrar o dia de hoje lendo esse texto que está em Levíticos 1, versículos 1 a 4. O Senhor Deus chamou Moisés, né, e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado e do seu rebanho de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito. Para que o Senhor o aceite, o homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali, ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. Então, nós estamos vendo aí, minha gente, como o Senhor quer que, né, nossos pecados sejam totalmente transferidos, né, de sobre nós para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já pagou, ele já morreu na cruz por cada um dos nossos pecados. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que ele se tornou maldição em nosso lugar, ou seja, ele assumiu a nossa culpa, o nosso lugar, nossos pecados. Agora nós temos que transferir esse ato de impor as mãos sobre a cabeça do animal, é um ato de transposição da culpa, para que esse animal possa morrer em nosso lugar, pudesse morrer em lugar do ofertante aqui. No caso, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal e foi transposto sobre ele a nossa culpa. No ato de Pilatos lavar as mãos, ele estava transferindo a culpa da humanidade para os ombros de Jesus e assim ele foi levado à cruz em nosso lugar. Que essa mensagem fique em seu coração no dia de hoje. Deus te abençoe.